Nos episódios anteriores de Davi Baby Boy. Estamos grávidos! A gente vai contar a nossa experiência com a inseminação artificial. Funciona? Hoje tá bem difícil. Eu não vou olhar essas Não, sei. A gente fez a inseminação, infelizmente não deu certo. Acabaram de chegar os medicamentos. 200. Ela morre de medo de agulha. Opa. Foi horrível. A Carol acabou de chamar ela da sala. Ela passou bem mal. 13 embriões foram vitrificados, tá? Nervosa de ficar sozinha. 397. Tchê, que susto, que cagaço. Buenas! Chegamos na metade da gravidez e na segunda temporada do Davi Baby Boy. A partir de agora a gente vai contar um pouco para vocês de como vai ser a experiência de preparar a casa para a chegada do Davi. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo do primeiro trimestre de gravidez, como foi essa experiência pra gente. Então vamos começar falando sobre o teste de gravidez, né? Que foi quando a gente descobriu que estávamos grávidos. A gente fez o primeiro teste de farmácia e eu estava filmando para registrar esse momento, porém a Carol acho que eu tinha dado negativo, então eu soltei a câmera para ir acudir ela, porque ela começou a chorar, enfim. É que não apareceu a segunda linha, né? Aparece primeiro uma linha só, que é do negativo, e essa a gente já conhecia muito bem. E a outra demorou muito a aparecer, e aí eu fiquei assustada mesmo, assim. E aí quando apareceu foi muito fraquinha. Mas provavelmente isso aconteceu porque a gente fez alguns dias antes, né? Então de repente não tinha o nível de beta-HCG ainda, nível ideal, né? Para aparecer mais forte. Mas esse foi o primeiro teste que a gente fez. No dia seguinte a gente fez um segundo teste para confirmar e apareceu de novo, né? A listra um pouquinho mais forte, mas ainda bem fraquinha, né? Não, mas aí já dava pra ver ela mais nítida, assim, né? É. E aí a gente fez e depois fez o primeiro beta, né? O beta ele tava programado pra segunda-feira, mas eu não me aguentei. E ele topou, então ferrou. E a gente fez no sábado anterior. No sábado o primeiro bem fraquinho, domingo e aí segundo o primeiro beta. E aí o primeiro beta deu positivo. Deu 370 o primeiro. E aí o segundo beta tinha que dar o dobro, é isso? E deu 1000, passou de 1000, né? 1000 e pouco. Como com a FIV a gente descobre super cedo, super em seguida, assim, né, a gravidez, então tem que repetir depois de uns dias pra ver se a coisa segue evoluindo. Então a gente fez o primeiro na segunda e o segundo beta na quinta. E aí esse segundo tinha que estar o dobro e tava muito masculino. Tanto é que a gente achou que poderiam ser gêmeos, né? Inclusive a doutora Lara achou que poderiam ser gêmeos. 2 semanas depois a gente foi fazer o primeiro... Que são 2 semanas eternas, né? Porque tu fica com o positivo, mas sem saber de nada, e aí tu não sabe se tem um, se tem dois, se tá tudo bem, se não tá, ali são foi bem torturador esse momento, esse período, né? Mas aí a gente foi fazer essa consulta com a doutora Lara, foi a nossa última consulta com ela, né? Inclusive eu coloquei lá no Instagram, vou deixar de repente um trechinho aqui no vídeo, e foi a primeira vez que a gente ouviu o coração do Davi. E a gente descobriu que de fato, não que era o Davi ainda, né? Mas a gente descobriu que de fato era um embrião só tinha vingado, né? E a doutora Lara desconfiava que poderiam ser 2 justamente pelo número do beta que foi alto, né? Foi bem alto. Mas foi bem legal, foi uma experiência muito... Acho que foi a nossa primeira experiência assim, mais radical, assim, né? A nossa vida tá mudando, vai mudar mesmo. É que concretiza, né? Quando tu não vê nada, porque ali... Eu acho que era com quase 6 semanas, era 5 semanas e 6 que a gente fez esse primeiro ultrassom. E aí tu não vê nada, mas a gente ia conseguir escutar o coração. Então aquilo ali torna toda a batalha que tu vem batalhando por uma coisa que tu nem conhece, não sabe que sensação vai ter, né? E aí quando tu ouve aquele coração parece que se materializa, assim, tipo, muito, muito maluco. A gente ouviu bem baixinho o coração, mas deu pra perceber, deu pra ver a batida. Com uma certa frequência, então dá pra ver uma continuidade ali, uma métrica, né? Então foi um momento bem especial pra gente. Depois disso... O próximo ultrassom foi com 7 semanas, que foi quando eu tive o sangramento.
Ah, é verdade. Foi no dia do sangramento, que a gente também já contou um pouquinho no outro vídeo. Então fizemos o ultrassom ali e aí tinha um hematoma no útero. E aí depois de um tempo, de 2 semanas, a nossa médica pediu pra refazer só pra ver se ele tinha saído, se estava tudo certo ali. E ele seguia com 1 centímetro, não tinha mudado nada. Mas conforme o Davi foi crescendo, já nem se via mais ele ali, então não atrapalhou em nada, não fez diferença nenhuma. Um detalhinho, a gente ainda não sabia que era o Davi, né? Esse sangramento a gente também conta acho que no episódio 7, a gente fala sobre esse susto, que foi um susto bem grande, a gente teve que adiantar a consulta, foi uma função. Mas foi, eu acho que o grande susto que a gente teve no primeiro trimestre, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que a Carol sentiu no primeiro trimestre de gravidez. Então, amor, o que tu sentiu, assim, quais foram as tuas sensações nesse primeiro trimestre? O peito muito dolorido, foi uma das primeiras coisas, assim, que eu senti e nunca mais parei de sentir, né? Não aliviou. Eu tive enjoo, sim, mas não foi aquela coisa assim, nossa, assim, eu vomitei uma vez só. E porque a minha mãe tava fazendo peixe na casa dela, que é aqui do lado, e aí o cheiro do peixe não conseguiu. Mas foi o único episódio de vômito, né? Mas ele tomou conta da casa, o cheiro de peixe, né? Ele tomou conta, né, de tudo, assim. Foi o único episódio de vômito, mas eu ficava muito repunada, assim. E aí tinha que comer maçã ou tomar água com limão. Aí isso me ajudava bastante. E foi muito engraçado porque algumas coisas que ela gostava, ela passou a odiar. Por exemplo, café, ela adora café. Adoro café. Não pode mais nem com cheiro. Então, E foi a única coisa, o café foi a única coisa que não passou, né? então assim, os primeiros 2 meses, principalmente, foi muito ruim. Os cheiros incomodavam muito ela, o cheiro de café ela não podia. Ela estava acostumada a comer panqueca de banana. Todo dia de manhã eu preparava 2 panquequinhas de banana para ela. Ela parou, não podia nem com o cheiro da panqueca de banana. Ovo, né? Eu comia ovo mexido no café da manhã, o cheiro não dava. Cheiro de produto de limpeza também não. Ela adorava leite quente, tá? Então botava uma canequinha de leite no micro-ondas pra ela nem pensar. Só começou a tomar leite gelado, que ela não costumava tomar de manhã. Então foi uma loucura, assim. E que fica mais difícil também ali no primeiro, bem no inicinho, porque tu vai descobrindo o que não dá mais. E aí pra tu descobrir tu tem que ser exposto àquilo, né? Exatamente, então, foi meio que ela virou uma bagunça, assim, ela não sabia, o que ela gostava, de repente ela não gostava mais. Eu costumava passar um cafezinho pra mim de manhã, parei de passar café, porque tomava conta da casa, a gente adorava aquele cheiro de café que ficava no ar. Eu continuei adorando, mas ela não. Então, faz um bom tempo que eu nem passo mais café, eu uso café solúvel. Tinha feito uma consulta com a nutricionista, a Pamela, que nos acompanhou durante todo o processo. E aí comecei a fazer ali, né, seguir a dieta e aí não dava mais. Porque, por exemplo, no café da manhã era uma fatia de pão integral com um pouquinho de manteiga e queijo. Queijo nem pensar. Então ficou tudo muito bagunçado e combinado com ela. Eu pausei a dieta pra comer o que dava pra eu comer, porque pelo menos eu tinha que me alimentar, né? Porque eu já tinha perdido muito peso antes de engravidar e não podia seguir nisso. Então a gente foi se adaptando, assim. Hoje em dia eu não tenho mais enjoo. Às vezes eu fico com um intervalo muito grande entre uma refeição e outra. Eu fico incomodada, assim, eu digo que é uma gastura que tá. Não sei explicar, dá um incômodozinho, mas eu como e já passa, e aí como qualquer coisa. Queijo já voltou, o leite já dá pra ser quente, a panqueca de banana também já dá, mas o cheiro do café. O que salvou, assim, esses enjoos era o seguinte, ela tinha que comer de 2 em 2 horas, comer alguma coisa, normalmente maçã, né? A maçã foi a nossa grande aliada nesse processo, e água gelada. Suco tu começou a tomar um pouco também, né? Tipo de laranja. De limão e laranja. Limão e laranja, né? Então era isso que eram os nossos aliados. Mas lá pelo 3º mês começou a aliviar, né? Começou a diminuir aos pouquinhos, né? Não foi aquela coisa que tem muita gente que fala, um belo dia eu acordei e não tava mais. Não, comecei a ir melhorando. Outra coisa que eu senti muito foi sono. Eu ainda me sinto mais cansada que o meu normal, assim, termino de trabalhar ali 6 e pouquinho e pra eu produzir de noite, que tem alguns dias que eu preciso produzir de noite, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Não é mais uma coisa natural. Eu estudava de noite, então eu já estava um pouco acostumada.
Mas, não, eu realmente me sinto muito cansada no final do dia, assim, então isso me afetou muito. E uma outra coisa que era, acho que mais ou menos associada assim, a cansaço ou uma fadiga, é a memória, né? A memória. É muito engraçado, porque ela passou a esquecer. A Carol sempre foi muito boa de memória, ela é muito boa de memória. De lembrar exatamente o momento, a hora, a roupa, tudo, sabe? E de repente, do nada, ela começou a falhar. Mas não é só não lembrar das coisas, ela começou a esquecer as palavras. Tipo, no meio de uma frase ela trava. Áudio no WhatsApp, assim, tá mandando um áudio e... Tá, por que eu tô mandando esse áudio, assim, tipo, não me lembrava mais o que eu tava fazendo ali. Isso é bem ruim pra quem tá acostumado. Tipo, eu sempre pude confiar muito na minha memória. E aí agora tem que estar tudo no papel, porque eu não lembro as coisas. A memória foi uma coisa muito louca. E outra coisa muito engraçada que aconteceu, o humor dela, não o humor, ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Não, eu fico emocionada muito fácil e eu ainda fico emocionada muito fácil. Muito mais que o normal, assim, eu não sou muito de ser manteiga derretida assim com as coisas, né? Eu sou mais prática, né? Mas aí eu me emociono muito com as coisas, eu fico muito sensível, eu fico muito afetada. E aí eu me dou conta que aquilo é muito idiota, só que eu ainda tô chorando, mas eu já me dei conta e aí eu começo a rir que eu tô chorando, e eu tô chorando e rindo ao mesmo tempo, e eu já não sei mais se eu tô rindo ou se eu tô chorando. Então... Ela começou a ter uma oscilação de humor, assim, tipo, imediata, sabe? Teve um dia que a gente tava deitado, conversando, e eu falei alguma brincadeira, uma bobagem pra ela, e ela começou a chorar por causa da bobagem que eu falei. Aí ela se deu conta e começou a rir enquanto tava chorando, escorrendo lágrimas, mas de choro e rindo, e eu não sabia o que fazer. Ela tava rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi muito engraçado. Isso aconteceu algumas vezes, mas aí isso gera algumas situações bem engraçadas em relação a isso. O que mais que tu sentiu assim de diferente? Eu acho que de sintomas foi basicamente isso, assim, eu não acho que eu tive tanta coisa, assim. Eu não me atrapalhou em nada, assim, de seguir a vida, de trabalhar no meu horário e tal. Claro, os sangramentos, o dia que teve, né? Sim. Eu tive que consultar rápido e tal. Mas não, nada que prejudicou meu dia a dia. Não prejudicou, né? Que interferiu no meu dia a dia. Tudo que eu tive, a gente soube contornar, assim, né? Então, eu enjoava comer maçã. Então, tinha sempre maçã em casa. Então, a gente conseguiu ir contornando bem. Ele tá me chutando loucamente. Já senti. Aqui bem embaixo. Isso aqui vai ser um extra do vídeo, porque na verdade isso são características do segundo trimestre, né? Mas a gente tá gostando muito desse segundo trimestre. Ó, chutou bem aqui nesse dedo. Não senti. Mas enfim, se O segundo trimestre é muito mais legal, é mesmo que a gente tinha dito, né? Tá, mas uma questão que eu acho que pode até ter a ver com sintomas, assim, que foi muito marcante do primeiro trimestre, é que, eu não sei se... Foi forte. Peraí que eu tenho que me concentrar. Eu não sei se é pelo processo todo, que também a gente fica mais, assim, muito atento e mais medroso. A gente optou por contar, pra quem ainda não sabia, só lá bem mais adiante, assim, a gente foi contar pros parentes próximos com 9 semanas e aí foi contar para as demais pessoas com 12 semanas, né? Porque fica tudo assim, tipo, querendo achar sinais e querendo buscar as coisas. Eu senti muito medo, assim, de acontecer algo, sabe? Então, depois que eu tive o sangramento, a gente foi na médica e ela falou, não tem problema tu fazer exercício. Mas se depois tu vai associar, se acontecer alguma coisa ao exercício, então não faz, sabe? Fica quietinha nesse primeiro trimestre, não faz agora, vamos esperar avaliar, no segundo tu retoma. Tu fica muito assim, esperando muito pela consulta, sabe? Fica muito mais no escuro no primeiro trimestre, então uma coisa que se sente muito é uma angústia, uma ansiedade de não saber muito como estão as coisas. Eu acho que isso é uma coisa bem característica de quem faz um procedimento como FIV ou inseminação, porque realmente é diferente. A partir do momento que deu positivo, é um positivo, acho que até comentei em algum vídeo, mas a gente tava com os pés no chão ali, a gente tava comemorando, mas não se entregou de corpo e alma
sabe, essa comemoração, porque a gente sabia que, tá, isso a gente venceu a primeira batalha, mas agora tem que vir o beta, tem que fazer o ultrassom, ver se tá tudo certo. Mesmo quando a gente ouviu o coração bater, a gente explodiu de felicidade, mas a gente sabia que tanta frustração que a gente teve, tanto negativo, a gente não sabia o que poderia acontecer. Isso é um pouco diferente, né? Acredito que muitas pessoas que engravidam naturalmente também devem ter um receio, mas eu acho que a gente tinha medo de acontecer alguma coisa, assim. Até hoje, eu às vezes ainda me pego, assim, tipo, ficou um intervalo tão grande agora entre consulta ou ultrassom, porque geralmente alterna um pouquinho, né? Ele fica, tá, mas será que tá tudo bem? Aí eu tô sentindo que tá mexendo, mas ainda fica naquela... Pois é, eu tava pensando agora, eu não sei quando foi que virou a chave pra mim, que eu perdi esse medo. E faz tempo que eu perdi. Porque eu lembro que no início, realmente, eu tinha esse... Eu sei quando foi que tu perdeu. Quando? Esse medo, assim. Porque o teu comportamento mudou muito no dia que a doutora Esther falou, a partir de agora é muito difícil acontecer alguma coisa. Pode e aí ser. tu chegou em casa já assim, então vamos contar pras pessoas. E aí tu contava pras pessoas assim, não, porque ela disse que a partir de agora é muito difícil acontecer. Claro que tem uma chance, mas é muito difícil acontecer. Eu não sei, eu não lembro quando virou essa chave, mas Ó de minha fato... memória. Mas de fato eu não... Hoje eu sou muito tranquilo, assim, pra mim é uma realidade... Eu tenho algum... A Carol às vezes acontece de passar um dia o Davi tá mais tranquilo, porque ele é muito agitado, né? Ele é bem agitado. Então quando passa um dia que ele tá mais tranquilo, a Carol, hoje ele não se mexeu. Filho, aí, filho, se mexe, dá um sinal, Carol fica... Ela fica mexendo louca. Acho que é normal. Ele responde. Só agora ele me ouve, mas ele sempre me respondeu, né? Mas enfim, eu virei essa chave pra mim já... Carol, acho que foi nesse momento. Mas eu não lembrava mesmo de fato quando isso tinha acontecido. Uma outra mudança que teve é o xixi, né? Saco! Eu juro, teve noites que a Carol foi 6, 7 vezes no banheiro. Ela foi no banheiro, aí eu viro pro lado, ela foi no banheiro de novo, eu viro pro outro, ela foi no banheiro, essa mulher vive no banheiro. Muitas vezes também, quando tu acorda, eu te falo assim, olha como é muito. Porque às vezes a gente fica só naquela, tipo, vou ali e faz um pinguinho. Não, faz xixi, assim, xixi. Mas existe uma explicação fisiológica pra isso, né? Ele tá crescendo ali dentro, tá apertando a bexiga, então ela fica mais comprimida, né? A barriga demorou pra crescer, demorou pra aparecer. E é muito relativo essa questão da barriga, porque a barriga da Carol cresceu no primeiro trimestre. Só que a gente foi notando que ela não crescia, tipo, aquilo que a gente espera, de pra frente. Ela foi crescendo aqui dos lados, né? Então ela foi crescendo parelha. Eu fui ficando larga, né? Era o que eu te falava bastante, né? Quando eu botava a minha mão na cintura antes, era um feitio, assim. E aí aquilo começou a ficar mais largo, assim, que foi o primeiro lugar que eu senti diferença. E eu senti um desconforto, assim, na lateral, conforme fui alargando. Agora tá bem mais largo, né? Temos uma barriga, agora só, não tínhamos muita coisa no primeiro trimestre, mas só dá pra ver de ladinho. É isso? Acho que é, né? Acho que um resumo geral eu acho que em linhas gerais é isso, galera. Isso foi o que a gente percebeu no primeiro trimestre de gravidez. Tá sendo uma experiência é tudo muito novo pra gente, né? Mas é muito legal, cara, é muito legal passar por isso. Não vejo a hora de poder gravar esse vídeo contando a experiência do segundo trimestre, que tá sendo uma experiência mais visual, mais divertida. É completamente diferente. Porque agora a gente já sente ele, né? Isso é o mais legal de tudo. Bom, a gente está começando agora a segunda temporada do Davi Baby Boy e a gente tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tem que estar reformando toda a casa, porque antes da FIV a gente estava fazendo a reforma da casa, né? E aí a gente teve que parar por motivos óbvios, por falta de tempo. A gente teve que parar essa obra e aí veio a FIV, veio a inseminação, veio a FIV, aconteceu. E agora a gente tem que retomar porque a gente precisa receber ele, a gente quer receber ele da melhor maneira possível, né? O quartinho que a gente estava reformando, que antes era um escritório, vai virar o quartinho dele. A gente trocou o telhado, enfim, tem muita coisa. A gente está registrando tudo, vai mostrar tudo isso para vocês. A gente já escolheu o tema do quartinho, né? Que a Carol escolheu e eu não sei como eu não tinha pensado nisso antes. Que vai ser um tema musical, mas eu tô dando spoiler. Aliás, se tu não segue a gente no Instagram, vou deixar os arrobas aqui embaixo agora. Segue a gente lá no Instagram, porque a gente coloca... Enfim, nosso dia a dia, a gente mostra um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em casa, das reformas, mas a gente vai trazer tudo aqui para o YouTube também.
Então tem muita coisa para rolar. Já chegou o carrinho, chegou o colchão, vai chegar o quartinho, a gente tem que... E tem bastante coisa que a gente ainda pensa em trazer, né? E algumas coisas também da FIV, a gente recebeu uma provocação de falar um pouco como que ficou, como foram as formas individuais de lidar com o processo e como casal, como a gente lidou com isso, né? Então tem bastante coisa ainda relacionada aos procedimentos que a gente quer seguir trazendo enquanto vai mostrando o sonho realizado. Uma coisa que eu acho que a gente não citou, que é importante, é a medicação. Então o Meticortem foi o último que tu parou de tomar, né? O Meticortem eu entrei segundo trimestre tomando ainda. Mas já parou, então agora acabaram as medicações, ela tá só nas vitaminas. Então é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa história. Como eu falei, agora começou a segunda temporada, que vai ser bem mais animada, bem mais agitada, tem bastante coisa. Não esquece de avaliar esse vídeo, né? Deixar o teu comentário pra dar um feedback pra gente, se tá gostando, o que tu gostaria de ver aqui no canal também. Nos sugerir, né, algumas coisas que a gente possa agregar pra vocês, assim, que também é o nosso objetivo. E o conteúdo de hoje foi uma votação lá no Instagram do John, então a gente quer ir trazendo coisas que possam agregar pra vocês também. Então tá, um grande beijo e até o próximo vídeo.